ficaram aqui. Eu juro, eu prometo que vai ser uma coisa muito legal. Eu sei que vocês leram aí filosofia e, sobretudo, leram A Filha do Padre. Sim, eu sou a filha do ex-padre. E é com muito prazer que eu vou dividir este sofá com meu pai aqui pra gente falar de filosofia. Entrar aí dentro da sua casa, do seu celular, não sei onde você está, mas falar de filosofia e levar pro seu dia a dia que filosofia tá aí e você nem percebe. Sabia que Platão, por exemplo, tá dentro da sua sala? Sabe por quê? Vou chamar meu pai aqui. Se apresenta aí, pai. Olha, é um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast com a minha filha, Stephanie de Paula, né? Onde usaremos esse espaço, a filha do padre, para falarmos de uma maneira muito descontraída, de uma forma assim bastante acessível, sobre filosofia. Exatamente. Né? E quando se fala em filosofia, normalmente as pessoas têm a impressão de que filosofia é algo assim por demais abstrato, é algo assim por demais distante do dia a dia das pessoas, e na verdade não é isso. A filosofia é algo que está presente. É sobre questionar, na verdade, é sobre você questionar questões que não são como a matemática, como a ciência, que são exatas. É sobre perguntas que muitas das vezes não vão ter respostas, e é isso daí que a gente quer instigar em vocês, perguntarem aquilo que vocês não querem compactuar com aquilo que já foi pronto. Vocês querem questionar, então bora questionar juntos nesse sofá, né, pai? Exatamente. Como eu disse, desculpa, cortei. Não, sem problema. Como eu disse, a gente falou sobre Platão estar dentro da sala, né, de casa, que é uma associação com a questão do belo e do bonito. Né? A gente até fala sobre isso, inclusive a gente jantou ontem, comemos e falamos sobre isso, que é sobre a ideia das pessoas gostarem de chegar na sala de casa ou no quarto e sentirem, vocês gostam, né, da sala estar terarrumada, de estar um cheiro bom. E isso tem a ver com o belo e o bonito. Platão defendia essa ideia, né, de que para o ser humano fazer boas conversas, terem progresso em vida, era necessário você estar num ambiente harmônico. Né? Perfeito. Um dos temas interessantes, né, no pensamento de Platão é a questão da estética. E você deve observar que, por diversas vezes, esse termo é usado na sociedade, é usado nas rodinhas de conversa, estética. Né? Então, essa questão do belo está profundamente relacionado com a questão da estética. Porque, vamos dizer assim, a grosso modo, o que seria a estética? A estética seria uma perseguição à beleza. Sim. Ou seja, não basta apenas algo existir, não basta apenas fazer algo, mas o mais importante do que algo existir é esse algo existir da maneira mais bela possível. Por exemplo, uma casa. Não basta apenas construir uma casa. É preciso que essa casa, ao ser construída, ela seja o mais belo possível. Isso se chama estética. Sim, tá? sim. Então, esse é um dos temas bastante trabalhados por Platão. Sim. E eu acho que esbarra muito também na ideia do mundo das ideias, olha eu repetindo, pleonasmo de repente, no mundo das ideias, né, que é algo imaginário, algo que não está ao nosso alcance, para o nosso mundo de sensíveis, né, de sensibilidade dos sentidos. Sim. Então, é aquela ideia de quando você imagina algo, né, falando agora de alma, puxando o merchan para a Voz da Alma, meu livro, adoro falar sobre alma, seria no sentido de, por exemplo, a nossa alma já esteve no mundo da ideia, então já teve contato com coisas que hoje, imundo, dentro, ocupando um corpo, tem, né, segura um copo, mas que, na verdade, aqui no mundo dos sentidos é algo idealizado, algo que eu já tive este contato no mundo das ideias. E trazendo para uma forma mais fácil, seria uma fabricação de biscoito, por exemplo. Você está ali fazendo biscoito, você tem uma forma para todos esses biscoitos, mas nenhum vai ser exatamente igual ao outro, porque o mundo das ideias seria a forma, mas os biscoitos em si, no sentido de sentido, né, aqui no mundo físico, eles nunca vão ser iguais. Por mais que a gente olhe bem de pertinho, tem uma diferenciação entre um e o outro. Um vai estar mais esfarelado que o outro. Se eu não chegar antes e comer, porque eu amo comer. Sobre essa questão do mundo das ideias, conforme a minha filha Stephanie acabou de dizer... Ele ama falar meu nome. Amo. Adoro falar seu nome, com certeza. Mas, a respeito dessa questão que ela tocou aí, que é a questão do mundo das ideias,
Esse também é um tema assim, muito explorado e muito trabalhado no pensamento de Platão. Por quê? Porque Platão parte da consideração, a consideração inicial de Platão, é de que existem duas realidades. Uma realidade palpável, física, concreta, com a qual nós temos contato, e uma outra realidade que não é nada física, nada concreta. Ela é abstrata, ela transcende o concreto. Ou seja, o mundo das ideias. Então você tem o mundo das ideias, que seria esse mundo suprassensível, e o mundo sensível, que seria esse mundo do dia a dia. Bom, qual é a relação entre um mundo e outro? Você já falou, aí até já adiantou um pouco sobre essa relação. Quando você fala que no mundo das ideias, você teria, de fato, as ideias perfeitas de tudo que existe na realidade. Então, um exemplo. É, de fato, o primeiro contato, né? Tipo, em questão de alma, seria o primeiro contato. Em questão de objeto, seria algo que você idealiza, mas que, de fato, não é perfeito no mundo dos sentidos, né? Perfeito, perfeito. Ou seja, no mundo sensível, que pode nos parecer ser o mundo ideal, na verdade, para Platão, ele é o mundo da aparência. Então, por exemplo, essa taça de vinho que está aqui, né? Aqui também. Essa taça de vinho que está aqui. Por mais delicioso que seja esse vinho, por mais bonito que seja essa taça, por mais perfeita que ela seja, ela não é outra coisa senão uma aparência de um vinho perfeito que existe no mundo das ideias e de uma taça perfeita que existe também no mundo das ideias. Então, tudo que nós temos aqui é uma projeção, é uma sombra, é uma aparência daquilo que existe na idealidade, no mundo das ideias. No mundo das ideias, você tem a perfeição. Tem até uma questão que é no momento renascentista, que tem aquela obra que é Platão, né? Que agora batendo de frente com Aristóteles, por exemplo. Platão aponta para cima, que é como se fosse que ele defendesse a ideia da necessidade do idealizado, né, do inteligente. Sim. E Aristóteles para como a necessidade também, que tem essa diferença, a necessidade também de você lidar com as relações dos sentidos para poder se lembrar da ideia. Então, Platão está apontando para cima e Aristóteles apontando para frente, né? Que é a questão Sim. que eles... Não é que eles discordam, né? Mas Aristóteles vê a necessidade, sim, de você ter essa experiência física, de contato com o concreto, com o mundo, para poder se lembrar do ideal, né? Do que está para o alto. Embora Platão e Aristóteles sejam filósofos muito próximos um do outro, né, em termos de temporalidade, em termos de atividade, em termos de espaço, né? Ambos são pensadores gregos lá de Atenas, mas existe também uma diferença entre eles, até porque pensamento. A filosofia ela é dialética, ela muda, ela não é uma coisa fixa. As ideias elas não ficam plantadas, estagnadas no tempo e no espaço, elas evoluem. Então essa imagem de Platão apontando para o alto, ela retrata muito bem o pensamento de Platão, que é um pensamento idealista. Sim. Idealismo, ou seja, o que significa idealismo? Aquilo que falamos anteriormente. Existe um mundo ideal onde você teria, vamos dizer assim, a forma perfeita para tudo aquilo que existe no mundo sensível. Sim. Então, a referência não é o mundo sensível. Sim. A referência é o mundo ideal. Ideal. Porque ali está a perfeição. Sim. A gente está apontando para o céu, mas não necessariamente a gente está fazendo uma correlação com o cristianismo, né? Cabe também, né, para essa explicação, mas não seria, não nesse momento, principalmente porque é pós-Idade Média, né? Não tem muito a ver com religião neste momento, né? É o mundo das ideias, talvez estou apontando para a cabeça, é no sentido de algo ideal, né? Nesse sentido. Eu não vou adiantar, né, essa influência desse pensamento platônico na filosofia, porque nós teríamos que necessariamente falar da Idade Média. Mas apenas para poder sinalizar um pouco, esse pensamento de Platão acerca do mundo ideal, né, o idealismo de Platão,
vai ter uma influência muito profunda e muito grande na história da filosofia. Sim. Apenas Sim. para adiantar um pouquinho, né? Certamente vocês já ouviram falar de um pensador medieval muito conhecido, mesmo por aqueles que não participam do cristianismo, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Sim, claro. Né? Um grande pensador medieval. Mas ele bateu de frente com várias questões de cristianismo também, né? Acho que Sim, sim, né? é uma forma... É porque a gente vê santo, a gente já imagina, né? Não, Não. Ele seria um intelectual Inclusive... santo. Sim. Né? Mas o Platão, por exemplo, ele vai exercer uma influência muito grande no pensamento do Santo Agostinho, do filósofo Agostinho de Hipona. Em que sentido? Mais nesse sentido da idealidade, do idealismo. Sim, eu acho que isso daí pode fazer um paralelo com a política, com o amor. Que a gente idealiza muita coisa, mas no mundo dos sentidos é outra coisa. Mas então o que importa ficar claro, sem estender muito agora para a Idade Média, que estamos falando de Platão, o que importa ficar claro aqui, nesse momento, é que Platão foi um pensador que influenciou demasiadamente outros filósofos que vieram posterior a ele. Sim. Tá? Sim. E, bom, falando de Platão, falando de idealismo, de coisas idealizadas, acho que Platão tem tudo a ver também com o amor, né? Que ele fala sobre a questão de você encontrar na outra pessoa aquilo que falta em você, né? Então, acho que Platão também fala de amor, gente. Olha que bonitinho. Principalmente numa obra dele chamada O Banquete, que certamente vocês já ouviram falar, O Banquete, né? Lá no Banquete, que são os diálogos de Platão, né? A cada hora alguém ali está falando, né? E principalmente no sexto diálogo, em que Sócrates fala, ali é bastante trabalhada a questão do amor. A ideia original é o seguinte: o que faz surgir o amor? O que faz surgir o amor? O que faz surgir o amor é a paixão? Não, o amor, para Platão, principalmente nesse sexto livro, ele coloca na boca de Sócrates que o amor não é outra coisa senão uma consequência natural de uma falta. Só se ama quando se tem dentro de si uma falta. Então, veja bem, é muito comum hoje você ouvir um termo muito comum hoje, nos tempos atuais, um termo muito ligado à psicologia, inclusive, que é a questão da carência afetiva. Né? Você volta e meia ouve falar da carência afetiva. Né? Fulano é carente, fulana é carente. Né? A carência afetiva seria, assim, a explicação para o surgimento do amor. Então, o amor aparece dentro de um espaço que está vazio, chamado a falta. Eu acho que também tem paralelo com não sei se seria preguiça a palavra, mas eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em se autoconhecer. Então, elas optam por não se autoconhecer, por não se conhecer e entenderem que, na maioria das vezes, o que falta na gente, o que causa a carência, às vezes, muitas das vezes, é a falta de não se conhecer e depositar e encontrar isso no outro. Então, aí vem a paixão, você querer se curar ou se encaixar em algo que está na outra pessoa. E eu acho que Platão fala sobre isso, que a gente sempre vai se apaixonar, inclusive, por pessoas que a gente idealiza a falta estar nessa pessoa, quando não necessariamente, né, gente? A gente pode estar cultivando aí o amor próprio, se encontrando, para não precisar cair na carência ou então num amor idealizado, né? Vamos para o mundo aqui dos sentidos, que é melhor. O amor é sempre algo idealizado para Platão. O amor é idealizado em que sentido? Conforme falei agora há pouco, né? Ele é resultado de uma carência. A carência faz com que surja o amor, ou seja, existe um vazio dentro da pessoa. Sim. E esse vazio ele vai fazer com que se caminhe naturalmente para o surgimento, o aparecimento do amor. Então, o amor é uma consequência natural do vazio, né? Parece até estranho, né? Um paradoxo, né? Sim. O vazio e o amor. Sim. E daí você tira até uma conclusão. Quando você está vazio, quando você está carente, esse é um momento muito propício para o surgimento do amor. E quando você está, pelo contrário, cheio, preenchido, ou cheia e preenchida, este não é um momento assim muito adequado para o surgimento do amor.
porque você já está preenchido de algo. Exatamente. Você não está tomado pela carência. Então, veja, quando eu disse a você, filha, agora há pouco, que o Platão tem uma influência muito grande na filosofia, não só na filosofia, porque se você pegar, por exemplo, alguns psicanalistas, né? Se você pegar... só ver uma analogia muito louca aqui. Acho que é por isso que está muito em alta, né? Psicologia, psicanálise, porque as pessoas têm essa questão de não se entenderem, de não se encontrarem e depositarem no outro. Então, o amor e o vazio são coisas, tipo, correlacionadas, infelizmente, e muito se fala sobre essa questão, né? De você se entender, de você se encontrar. E com a falta disso, realmente a gente deposita no outro. E aí é um vazio. É um vazio que a gente se preenche, mas olha no espelho, não se reconhece muitas das vezes. E pós-pandemia, eu acho que é uma situação que isso está muito agravante, né? Porque foi um momento em que tudo parou e a gente teve essa necessidade de se encontrar com a gente mesmo à força. Né? Imagina, a gente não poderia sair na rua, a gente estava trancado dentro de casa, a gente não tinha com quem conversar, não havia bares, não havia festa. Tá voltando, gente, graças. Não havia festa, não havia álcool, então era triste. Mas triste assim, né? Entre aspas. Foi muito necessário, principalmente para a gente desenvolver essa questão de gostoso estar com a gente também. Né? Obviamente que na quarentena, quem é casado, quem namora, esteve junto com quem ama, mas teve também muita separação. Então, é um momento que realmente as verdades vêm à tona e é um convite para olhar, né, para cima, ou para a sua crença, ou para as questões, a filosofia em si, não necessariamente só a religião, mas de se questionarem. Então, pós-pandemia, eu acho que a filosofia vem com muita força, né? Aliada à psicologia, aliada a todas essas questões da dúvida do que aconteceu. É o período pós-pandêmico, o período pandêmico, né? Que foi essa experiência que nós vivemos, estamos vivendo aí aproximadamente 1 ano e meio, é de fato um período assim muito propenso para desenvolver reflexões e principalmente reflexões a respeito da vida. Sim, é um convite. No primeiro momento dessa pandemia, essa tragédia, ela era algo que acontecia muito longe e a gente tinha contato com essas tragédias, as contaminações e as mortes, através dos meios de comunicação, da televisão, do rádio, dos jornais. Muito agravante, né? Muito gritante. Mas, à medida em que a pandemia foi avançando, essa experiência de contaminação e de morte passou a ser algo assim muito próximo de nós. É o vizinho que se contaminou, é o parente que se contaminou, é o vizinho que morreu, é o parente que morreu de Covid. Então, esses acontecimentos todos, eles forçaram a uma reflexão, sobretudo a respeito do sentido da vida. A gente começou a lidar com a grande pergunta que todo mundo tem, independente de qual seja a crença ou ideologia de vida, que é a morte, né? A certeza da vida é a morte. Então, a gente começou a lidar com isso muito no dia a dia e muito gritantemente e a todo momento. Então, assim, a gente teve essa necessidade de se apegar a algo. Ao quê? Ao porquê, né? Tanto para a religião, quanto para a filosofia, a ciência e... wherever que era tipo para todos os lados, assim. E é um momento muito triste, né? A gente ainda está na pandemia, lembrando disso, está todo mundo aqui testado, eu, meu pai, inclusive vacinados, 2 doses, há essa necessidade, a gente precisa falar sobre isso. E é muito bom a gente poder ter esse convite de entrar com vocês, de poder falar nesse momento que a gente sabe que foi extremamente delicado, né, para pessoas que amam, que infelizmente perderam. Então, a gente está pondo em pauta a pandemia pela necessidade também do entendimento, da necessidade de você pensar. É difícil falar sobre pensar diferente de só tragédia, mas realmente foi um momento também do autoconhecimento, da libertação na quebra de crenças limitantes, né? De você ser livre para pensar com as suas verdades, né? De você se autoconhecer. É necessário isso. Estar preso para se autoconhecer. Para se autoconhecer, né? A pandemia, por exemplo, foi uma oportunidade assim, muito especial para as pessoas pensarem sobre a limitação existencial. Aquela ideia, vamos usar um termo aqui que é muito usado assim, pelas pessoas no interior, né? Fulano é soberbo, fulano é arrogante, é orgulhoso, é cheio de si. É egocêntrico. Então ficou assim, muito patente de que nós temos uma existência e que essa existência ela é limitada. Ela não é uma existência absoluta. Porque chegou um momento em que as pessoas passaram a pensar assim, olha, eu posso perder a minha vida por um vírus,
por um vírus que é invisível ao olho humano. E esse vírus, ele consegue destruir uma existência que até então eu julgava que nem ser foi explicada. absoluta. E que não foi explicada. Não foi Que não foi explicado. explicada. Como assim vão me tirar de algo que eu ainda nem entendi? E se não foi explicado, não foi 100% ainda dominado. Né? Então ele está por aí. O vírus está por aí. Então, tá. Eu acho que a gente não quer finalizar, mas tem que falar também sobre Platão, né, com a sua correlação, acho que com os estudos, né? Dele ter esse entendimento de que não necessariamente você precisa cumprir uma grade curricular. Cá entre nós, nem todo mundo gosta de estudar matemática. Eu não gostava, pai. Você penava comigo na escola. Era recuperação atrás de recuperação, gente. Era triste o negócio. Mas acabou vencendo, Venci, menina. Venci acabou na vencendo, vida. Conseguiu tirar o seu diploma. Faz meu merchan aí. E depois entrou para o curso de jornalismo, está prestes a formar em jornalismo, tem sido reconhecida como estudante de jornalismo, como escritora. E por isso eu tenho até muito motivo para me orgulhar de você, filha. Eu te amo. Obrigado. Mas é sobre isso. Eu acho que eu tive sempre muito apoio do meu pai. Acho que por ele ter muito conhecimento e da filosofia em si, entre outros conhecimentos, de que é necessário você valorizar a aptidão da pessoa. Eu sempre fui mais ligada à arte. E é sobre isso que Platão fala. Sobre você valorizar aquilo que o ser humano é bom. E não necessariamente aquilo que esperam de você. Você não precisa ser bom em matemática, geografia. Você precisa ser bom naquilo que você veio em vida fazer. Exato. E é uma questão muito foda. Não sei se eu posso estar usando, mas já foi usado. Já foi usado. É uma questão que a gente não pode... já foi usado, é tarde demais. Tá usado. Já foi usado, foi usado. Uma palavra uma vez dita, não volta atrás. Que é sobre a falta de valorização até do próprio país nas questões de investir, de incentivar, de investir naquilo que a pessoa é boa. E Platão fala sobre isso, que é muito mais primordial você se valorizar no sentido de desenvolver o seu autocontrole, a sua sensatez, a sua coragem, o seu autoconhecimento, do que qualquer outra coisa em questão de só tirar um 10 em grade curricular, né? É sobre isso. O estudo e Platão está totalmente correlacionado e ele está com a gente. Ele está do nosso lado, porque o cara defende a gente ser boa no que a gente veio fazer, gente. Esquece a matemática. A educação para Platão, ela tem um papel fundamental no bem coletivo. O bem comum de uma sociedade está profundamente relacionado com a educação. Você usou um termo aí, filha, que é um termo muito interessante, aptidão. O que Platão fala sobre aptidão? Ele diz o seguinte, cada pessoa possui um dom, possui uma aptidão. Mas apenas possuir essa aptidão ainda não é o bastante. É através da educação, através do ensino, que é a responsabilidade do Estado, para Platão, através do ensino e da educação, é que você vai descobrir a sua aptidão natural. Então, por exemplo, fulano vai descobrir que ele é um bom escritor, ciclano vai descobrir que ele é um bom administrador. Isso se chama aptidão. E essa aptidão precisa ser descoberta. Mas não basta, para Platão, apenas descobrir qual é a aptidão de cada um. Muito mais importante do que descobrir qual é a sua aptidão é colocar a sua aptidão a serviço do bem comum. Sim. Porque no momento em que todos descobrirem a sua aptidão e colocarem a sua aptidão a serviço da sociedade e do bem comum... Todo mundo ganha. O Estado ganha, de uma forma geral, a comunidade ganha, né? A nação ganha. E o que significa o Estado ganha, todo mundo ganha? Significa o seguinte, teremos uma sociedade harmônica. Feliz. Feliz. Que aí cai em Aristóteles também, porque cada um estará desempenhando o papel que lhe é próprio. Sim. Inclusive, ele falava que um filósofo deveria estar na política, né? No topo, assim, porque são pessoas que, para ele, estaria qualificado para poder governar, né? E o estar à frente, na administração do Estado, na política, não era uma questão de querer. Era uma questão de ter aptidão para isso, ter aptidão própria para dirigir uma sociedade. E quem seria esse? Seria aquele. Aí nós teríamos que falar, por exemplo, da alegoria da caverna, que eu não sei se teríamos tempo suficiente sobre isso. Temos tempo suficiente para isso? Eu creio que o tempo não é totalmente suficiente para isso, mas eu vou falar assim um pouquinho rápido. Ele fez assim né? pra mim, então,
temos tempo suficiente. Na alegoria da caverna, o Platão fala sobre a existência dos dois mundos, que nós falamos sobre ele agora há pouco, e ele diz o seguinte, enquanto se está, resumindo, não estou detalhando a alegoria da caverna, mas ele diz assim, enquanto se está no mundo sensível, você tem um conhecimento sensível, você tem um conhecimento limitado, não é o conhecimento abrangente. Sim. O conhecimento abrangente, o conhecimento pleno, você vai tê-lo apenas no mundo das ideias. E só aquele que fez a experiência do mundo das ideias é que tem esse conhecimento pleno, se tornou sábio, e se tornou sábio por quê? Porque ele sabe o que é bem para os outros e o que é bem para si. Veja bem, não importa, não é importante apenas saber o que é bem para si, porque senão você se torna uma pessoa egocêntrica. É Egoísmo, importante doença do saber ego. o que é bem para a coletividade. Então, aquele que fez a experiência do mundo das ideias sabe, à luz do pensamento de Platão, o que é bom para si e o que é bom para a sociedade como um todo. Por isso que ele, somente ele, o sábio, é que está habilitado para governar a sociedade. Porque, estando à frente da sociedade, ele não vai visar apenas o seu interesse próprio. Sim. Ele vai visar o interesse da coletividade, porque ele é sábio. Ele contemplou o bem em si. Está em tempo ainda, pai. Tá? Pode se candidatar, estou brincando. Meu pai tem zero interesse em política. Então, estar à frente na política não é uma questão de querer. Sim. E também não é uma questão de visar os interesses próprios. É, sobretudo, visar os interesses da coletividade, que deve ser sempre o bem comum. Então, resumidamente... A ideia, para de uma forma mais desenhada, a história da caverna, né, estavam presos dentro da caverna, e aí só viam a sombra do lado de fora, né, tipo, refletia, né, estavam de frente, então eles estavam dentro e viam só a sombra. Um deles se soltou, né, foi lá fora, porque ele estava acorrentado, foi lá fora, viu que de fato não era sobre a sombra, e sim de algo que estava no mundo sensível, né, que existia. Quando ele volta para poder contar para os demais que estavam dentro da caverna, eles questionam, eles não acreditam. Então, é essa controvérsia que existe. Essa é a alegoria da caverna. Eu fiz assim um desenho aqui. Isso mesmo. E quando ele volta, ele já volta de uma maneira diferente. Ele não é mais aquele que tem apenas um conhecimento sensível. Sim. Ele tem um conhecimento inteligível. Ele tem a crença dele, né? Ele tem a crença dele e ele tem uma percepção mais abrangente do que aquele que esteve no mundo sensível. Então, ele se tornou sábio. E, quanto sábio, ele está habilitado a governar a sociedade. Sim. Por quê? E por que está habilitado a governar a sociedade? Porque ele sabe o que é bem para si e o que é bem para os outros. Ele sabe o caminho para trazer o bem para a coletividade. Por isso que ele se tornou sábio. Sim. Então, muito mais do que um privilégio, aquele que administra a sociedade, segundo Platão, ele tem uma missão, que é a de trazer... Contribuir para um todo, né? Contribuir com um todo para trazer o bem à coletividade. Tá? Sim. Aí entra outra questão, que é a questão... Aí é para outro podcast. Aí é para outro podcast. Mas entra a questão da moral, da ética, e aí a gente ainda vai falar sobre isso. Não, fala aí, fala da moral da ética. Eu gosto tanto de ouvir essa história. Principalmente quando tem pizza. Inclusive, hoje podia ter pizza. Aí que fica mais interessante. Aí a gente volta no banquete. Aí que fica mais interessante. Ainda mais com vinho que aqui está. Aí pronto. Aí vira uma festa, né? Uma festa. Mas existe uma diferença, assim, entre a moral e a ética. Uhum. E o que a gente percebe é que muitas das vezes as pessoas querem falar de moral e, na verdade, elas estão falando de ética. E, às vezes, elas estão falando... que se confunde muito, né? São coisas que se confundem muito. E, às vezes, ela quer falar de ética e acaba falando de moral. O que você... de uma maneira assim, rápida, qual é a diferença entre a ética e a moral? A ética, ela está ligada a normas absolutas e que transcendem o tempo e espaço. São normas eternas... Uhum. E que são válidas em todos os lugares. Um exemplo, dia a dia, vamos jogar Digamos, um exemplo, o respeito à vida. Sim. Uma norma ética. É algo absoluto, né? Assim. É algo absoluto. É válido tanto no passado, no presente, e como será no futuro. É válido tanto nesse espaço como em qualquer outro espaço. Sim. Agora, o que significa o respeito à vida
de uma maneira assim particularizada, num determinado tempo e num determinado lugar. Isso é a moral. Então, vou dizer assim, de uma maneira assim muito resumida, o que seria a moral? A moral seria uma interpretação de uma orientação ética. Acho É a que interpretação do momento. sim, é algo daquele momento, daquele local. Momento. Tem até eu cheguei da missa, gente. Eu vou à missa, eu adoro espiritualidade, independente de eu ter as minhas convicções e não seguir doutrinas. Eu adoro espiritualidade, acho necessário. A gente tem até um tema aqui, a filha do padre, mas espiritualidade é necessária, independente do que você crê, enfim. E eu comentei com meu pai, falei, pai, falou hoje na missa que a mulher tem que ser submissa, né? Eu tava lendo lá, né, pai? Aí eu cheguei cheia de questões. Não, pai, não tá errado isso. Mulher não tem que ser submissa a nada, tipo, respeito, enfim. E ele me explicou que é nesse sentido, que na questão da moral, né, seria algo que já aconteceu e que foi escrito. E na questão de ética é algo acima disso, né, seria colocar no tempo de hoje, que isso não seria mais válido, né, em questão depende da interpretação. Porque a moral, conforme eu falei agora há pouco, ela está ligada ao tempo e ao espaço. E o tempo muda. E o espaço muda. Então, depender do tempo, você tem que mudar a moral. Sim. Por isso que a moral, atualizar. A moral, ela não deve ser, né, algo fixo, algo estável. A moral tem que ser sempre sujeita a mudança. Ela tem que estar mudando o tempo todo. Para quê? Porque sempre surgirão interpretações novas da orientação ética. Para diferentes séculos, para diferentes tempos. Sim. Eu até acho muito interessante uma comparação que é assim. A ética, ela está acima. E o tempo todo ela está iluminando a moral. Para que a moral seja sempre evoluída e atualizada. Evoluída e atualizada. A moral precisa ser o tempo todo questionada. Sim. Para que interpretações novas possam aparecer. Nada de sermos submissos. Bora questionar sempre o que é dito pronto. Enfim, gente, eu acho que um resumão de tudo seria que Platão tá na sala. Eu sei que vocês gostam de ir numa sala arrumada. Eu sei que Platão tá no amor. A gente se apaixona mesmo, com álcool, sem álcool. A gente tá aí nos questionamentos do que é moral, do que é ética. A gente gosta de um banquete. Então, Platão tá sempre com a gente. Conta pra gente, né, pai, se gostaram. Mandem sugestões também. Escuta a gente, assiste a gente. E, sobretudo, siga a gente. Eu vou deixar meu pai falar, porque é um momento muito especial. Pai, fala o arroba do nosso Instagram. Qualquer coisa eu sopro daqui. A filha do padre. Arroba a filha do padre. Arroba a filha do padre. Oficial. Arroba a filha do padre oficial. Mas, apenas para concluir e não ficar assim solto, né? Nós falamos aqui de uma maneira assim muito leve, não é de uma maneira acadêmica. Quero deixar bastante claro isso. Isso não foi uma aula. Gente, só uma coisa. Meu pai é PhD, é muito estudado em filosofia. Eu tenho um entendimento, desde pequena, ele me ensinar a questionar, a trazer assuntos, não assuntos polêmicos para a mesa, trazer assuntos persistentes. Então, ele é o formado da parada. E eu sou uma curiosa da vida, tenho questões. Então, assim, tudo que a gente falou aqui é muito bem estudado, tudo realmente com um currículo maravilhoso que é meu pai. Já que ele me vendeu, agora eu vou vender ele. Então, nós não tivemos aqui nesse trabalho, nesse podcast, uma preocupação estritamente acadêmica. É claro que tivemos a preocupação de não trair os conceitos ligados ao pensamento de Platão, mas foi uma forma, a proposta foi exatamente essa, uma forma de transmitir filosofia de uma maneira assim muito leve, de uma maneira muito suave, de uma forma acessível, sem trair os conceitos platônicos, os conceitos filosóficos, e também um outro objetivo, mostrar que filosofia é algo do próprio dia a dia. Eu adoro como ele é culto, porque ao invés de ele falar podcast, ele fala podcast. É muito culto. Aí, vários temas que nós tratamos aqui são temas do próprio dia a dia das pessoas. Por exemplo, o amor, a questão da moral, a questão da ética. Enfim, filosofia é isso. É falar
de coisas que acontecem no dia a dia. A filosofia tem vários objetos de reflexão, inclusive esses que nós tratamos aqui ao comentarmos um pouco sobre o pensamento de Platão. Gostou de filha? Platão? É isso mesmo, pai. Eu que sou doida de falar que não. Você é doido? Gente, quem gostou de Platão, vem aí bem breve, Aristóteles, e a gente pretende seguir nessa linha aí de levar um pouquinho sobre o conhecimento para vocês de uma forma leve. Obrigada, pai. Obrigada por dividir, ter esse prazer de dividir o sofá comigo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo, a equipe, Dilson, Baixo, Agência 182, enfim. Eu vou ficar agradecendo mesmo. Eu sei que não é esse o formato natural de um podcast, mas a gente está aí para quebrar regras e quebrar paradigmas. Eu também agradeço muito a atenção de todos. E a gente espera encontrar vocês. Agradeço a minha filha, Stephanie, né, pela oportunidade de estar aqui falando de uma maneira descontraída sobre filosofia de Platão. E agradeço também ao grande amigo e sua equipe, né, o Dilson Stein, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço maravilhoso dele aqui, né? Tá. E vamos assistir o próximo, né, que vai falar sobre Aristóteles, o próximo podcast que vai nos falar sobre o Aristóteles, o pensamento de Aristóteles, também de uma maneira muito descontraída e acessível. Beijo, time. Até mais. Tchau, tchau.